Uma segunda coisa, a nossa cabeça atual é uma cabeça que tem uma literatura científica. Então, quando a gente vai falar de estrelas, a gente vai falar sobre aquela bola de gás em bilhões de anos-luz que elas são gigantes. Naquela época, a cultura era muito mais poética do que científica. Então, o texto de Gênesis 1 e 2, ele é um texto narrativo, ele está querendo dizer o que está dizendo, mas ele tem uma estrutura poética, toda cheia de rima, que você vai vendo que ela se desdobra. O dia 1 combina com o dia 4, o dia 2 com o dia 5, o dia 3 com o dia 6, e aí você vai vendo exatamente essa ligação em toda a Torá, com várias estruturas poéticas. Por que isso? Porque era uma tradição passada de forma cantada e não escrita, antes de Moisés registrar e escrever o projeto final. Eles cantavam, então era muito poética, e a poesia judaica é um pouco diferente da poesia moderna, mas isso fica por uma outra aula. Mais um exemplo, essa forma poética de pensar de forma espiral. Vou falar de Apocalipse, tá? Vai dar polêmica aqui, mas tudo bem. Apocalipse, ele vai fazer 3 círculos de 7 que se repete. Então, Apocalipse 6 vai falar de 7 selos. E aí, vai falar sobre o juízo final, como os 7 selos vão se abrir. Selo era a cera que se colocava numa carta real e que só o rei podia abrir ou alguém autorizado. Então, João vai falar quem é digno de abrir ou romper o selo. E Jesus é o cordeiro que pode romper o selo. Então, Jesus vai abrir o juízo final em 7 etapas. E aí, a gente vai ter logo depois, no capítulo 8, 7 trombetas. Trombetas eram os instrumentos tocados para as guerras. Então, João vai usar outro símbolo de juízo, que quando você ouvir as trombetas, quer dizer que um povo ia invadir tua casa, ia destruir tudo, estuprar as mulheres. Então, é uma figura de juízo que está acontecendo ali. E aí, ele vai falar de 7 trombetas que vão ser tocadas. E aí, depois, em Apocalipse 16, João vai falar de 7 taças. Por que taças? Porque as taças, quando eram derramadas, Deus segurava a sua ira até que a ira de Deus que ficava dentro de uma taça, é uma expressão que tem no Antigo Testamento, ela transbordava, ela derramava, e essa taça era a taça do juízo de um rei, a taça de um juízo final. Até Jesus ele usa isso para os discípulos: você pode beber do cálice que eu vou beber, e ele está se referindo à cruz, e os discípulos estão achando que ele está se referindo à celebração. O que a gente faz com a cabeça moderna por não entender a forma literária da Bíblia? A gente põe uma atrás da outra. Então primeiro vai acontecer 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças. Não, mas João ele está escrevendo da forma dos hebreus faziam. Então ele está fazendo de forma espiral, repetindo a mesma história e dando mais amplitude. É como se você tivesse, sabe essa objetiva, essas câmeras muito fortes que tem perto do campo de futebol, e João vai falar dos 7 selos, aí ele vai dar um zoom, vai falar das 7 trombetas, aí ele vai dar um outro zoom, e ele vai falar das 7 taças, mas são os mesmos, é o mesmo tempo. Então a gente começa a dividir, vai ficando, a nossa cabeça moderna vai querendo descobrir, aí vai vir milênio, aí vai vir certinho, aí você fica fazendo um checklist e na verdade você não entendeu o que João está revelando, porque é uma mesma coisa. Aliás, os 7 selos é um paralelo com o dilúvio, com a destruição que acontece ali em Gênesis 6. Então você vai dar uma olhada lá e você vai ver esse paralelo. João ele faz questão de fazer esse paralelo de juízo. Quando ele vai recontar a história de 7 trombetas, ele faz um paralelo com a destruição do Egito, o que Deus faz com o Egito, o juízo de Deus com o Egito, com a descriação dos 10 juízos, das 10 pragas. E as 7 taças ele vai fazer um paralelo com a destruição da Babilônia. Ali daí fica até mais claro que ele vai falando que a mulher é antiga, prostituta da Babilônia. E você vai ver um paralelo muito claro de 3 figuras de juízo de Deus no Antigo Testamento. Então, olha só, você não conhecer a forma literária é um abismo, e o nosso convite é você saber pelo menos que é assim que a Bíblia foi escrita.
Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!